Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nesse mês de dezembro a gente vai trabalhar o Plano de Estudo Tutorado, o PET volume 7. E voltado para o segundo ano do ensino médio, a gente vai continuar falando sobre o reino dos vegetais e a gente vai falar diretamente sobre os hormônios vegetais. Como a gente viu aí nos estudos anteriores sobre os meristemas primários, secundários, muitos de tecidos que são importantes para as células, mas eles só vão funcionar quando tem os hormônios vegetais, que é os principais meios de comunicação intracelular, que é o que vai possibilitar os hormônios, que muitas vezes a gente encontra chamando de fito-hormônio. E o que é isso? Ele é um mensageiro químico que vai carregar todas as informações entre as células e o que vai coordenar o desenvolvimento e o crescimento dos vegetais. Então aqui eu trouxe um mapa mental para a gente entender um pouquinho quais são os principais hormônios e quais são a função dele. Então aqui a gente tem primeiramente ali as auxinas, e as auxinas elas estão relacionadas ao crescimento de órgãos vegetais, como a raiz, a gema lateral, o caule, a paternocarpia, a dominância apical. O que é essa dominância apical? Geralmente no ápice da planta, ela começa a reter uma quantidade de auxina grande, equilibra o crescimento dela. Por isso que é muito importante a poda, principalmente quando você vê pingo de ouro, que é muito ornamental em casas, que ela chega um momento que ela não cresce, fica meio deformada, meio coisa. Para que ela consiga crescer bonita e se desenvolver, eu preciso fazer a poda. E essa poda nada mais é que retirar essa dominância apical e que está ligado ao hormônio, às auxinas. E também a manutenção de folhas e de frutos do pé, que está ligado a essa questão da poda, que é muito importante. A gente tem o etileno. O etileno ele vai estar produzindo os gases, relacionado à queda das folhas e dos frutos e a maturação dos frutos. Então geralmente fala assim, mãe, eu quero comer muito aquela fruta, a fruta veio verde, o que eu posso fazer? Ela fala assim, enrola no jornal. Por que enrolar no jornal vai facilitar o amadurecimento do fruto? Porque ele está eliminando etileno, esse hormônio. Se ele está retido dentro do jornal, é muito mais fácil dele agir numa maior quantidade e vai fazer com que ocorra a maturação do fruto. A gente também tem as giberelinas, que ela tem o crescimento junto com as auxinas, então eu tenho, ao mesmo momento que está sendo produzindo giberelina, está produzindo auxina, então elas estão agindo em conjunto. A queda e dormência de sementes e de gemas e a paternocarpia. A gente tem também o ácido abscíssico, que promove a dormência de sementes e gemas e o fechamento dos estômatos, que é muito importante no processo de fotossíntese. E a gente tem, por último, as citocininas, que vai estimular a divisão celulares, o crescimento e a antissenescência. O que é essa antissenescência? Alguns períodos do ano, a gente pode ver que tem algumas árvores que vão cair suas folhas, vai cair metade das folhas, e isso está relacionado à antissenescência, ou a gente chama de senescência, que é as citocininas que está relacionada junto. O etileno também ajuda muito nessa questão da queda das folhas do fruto. Quem trabalhou, a gente vai ver em biomas. A gente tem a mata seca, por exemplo, tem um período do ano que cai todas essas folhas. Quem está relacionado fazendo isso? Os hormônios. Então, os hormônios é que vai controlar tudo na planta. Então, ele é fundamental para o desenvolvimento e o crescimento. Aí o PET 7 trouxe algumas questões para a gente estar discutindo um pouquinho mais sobre os hormônios vegetais. E a primeira questão trouxe assim: nas questões a seguir, escreva no espaço apropriado a soma dos itens corretos. A fisiologia vegetal compreende as diferentes funções exercidas pelos tecidos e órgãos das plantas. Em relação à fisiologia, é correto afirmar que: número 1. A absorção de água e sais minerais do solo se efetua por meio de pelos absorventes na raiz. Está correto. A gente tem até algumas
raízes que a gente chama de raízes cabeleiras, parece uma cabeleira, são pelos absorventes, então elas vão se aderindo ao solo para ajudar a fazer a absorção da água. Então, 1 tá correto. 2. Os estômatos, através de seu mecanismo de abertura e fechamento, têm um papel importante no transporte de seiva bruta. Também está correto. Tá? Então, quando os estômatos eles incham de água, eles se abrem. E aí vai fazer com que os químicos, as substâncias providas da fotossíntese entre para fazer desencadear a sua função. Então, e a 2 também está correta. 4. O gás carbônico, água, energia luminosa e clorofila são indispensáveis para que haja fotossíntese. Realmente, não tem como, se eu não tiver gás carbônico, a água, a luz e a clorofila em si, que é o pigmento que vai auxiliar na fotossíntese, que é o que diferencia as plantas de outros organismos a fazer a fotossíntese e a clorofila, é imprescindíveis, Então, a 4 também está correta. 8. As auxinas, que são fito-hormônios, têm um papel importante no mecanismo de crescimento dos vegetais? Também está correto, que a gente viu no slide anterior. 16. O gás etileno tem um papel importante no processo de amadurecimento dos frutos? Também está correto. E 32. A germinação das sementes depende de vários fatores externos, como umidade, temperatura e oxigênio. Realmente, na última aula, se alguém se recorda aí, eu até tinha falado que as sementes ela tem pouca água, ela como ela estivesse desidratada. Por isso, ao plantar, eu preciso colocar água, eu hidratar. Então, por isso que é importante eu ter a umidade e temperaturas adequadas para que ocorra o desenvolvimento e a germinação das sementes. Então, se a gente viu, não tem nenhuma errada. Todas as afirmações estão corretas. Então, se eu fizer a soma do 1, 2, 4, o 8, 16 e o 32, eu tenho um total de 63. Tá joia? Na questão 2, considere uma plântula sendo iluminada lateralmente, como indica a figura adiante, desde o ápice da folha até a extremidade da raiz. Responda. Então, como vocês podem ver, eu tenho a luz que está incidindo na planta ali lateralmente. Então, o que acontece ali? Letra A. Para que o lado se inclinarão o caule e a raiz durante o crescimento da planta. Então, ele quer saber para que lado o caule vai se inclinar e a raiz também vai se inclinar. Então, o que acontece? O caule ele vai se inclinar em direção da luz, porque onde estão as folhas? Quem que faz a fotossíntese? Não é as folhas? A luz, a luminosidade não está relacionada ao processo de fotossíntese, então ela sempre vai crescer em direção à luz. Então o caule ele vai crescer em direção à luz, é o que a gente chama de fototropismo positivo. E a raiz ela vai se inclinar o quê? Em direção contrária à luz, porque ela vai estar se enraizando no solo. No solo não tem luz. Tem alguns casos que eu tenho algumas raízes que vão crescer para cima, mas já são mais aquáticas e aí outra história. Mas, então o que eu tenho? O caule crescendo, se inclinando para o lado da luz por causa da fotossíntese e a raiz ela vai se inclinar para o solo, Ao contrário da luz, o que a gente chama de fototropismo negativo. E aí a outra, o porquê que isso acontece? A gente já respondeu, No caule, a maior concentração de auxina, então ele vai crescendo, tá? No lado mais iluminado, que vai estimular, isso vai fazer o quê? Que estimule o crescimento da planta. Enquanto a raiz, ele determina o quê? Uma inibição do crescimento. Por isso que a forma com que ele vai crescer vai ser diferente para os lados. Na questão 3, impedindo-se a polinização das flores de um pé de melancia e aplicando-se sobre os estigmas de gineceu, passa de lamolina, contendo auxina e gibberelina, espera-se obter nessa planta frutos. Então, o que acontece?
Eles fizeram de uma maneira artificial, né? Impediram a polinização natural e adicionaram auxina de giberelina, que a gente sabe que está relacionada ao crescimento, ao desenvolvimento. Então, o que acontece que a gente espera acontecer aí? A. Maiores com sementes normais? Não. B. Maiores com sementes atrofiadas? Também não, que não tem a possibilidade de nascer atrofiada. C. De tamanho normal, porém sem sementes. Isso é correto. Por quê, pessoal? Porque eu não tive a polinização. Eu estimulei apenas o crescimento da planta e não dos outros mecanismos da flor, do fruto. Então, eu só fiz com que a planta em si, a raiz, as folhas crescessem, mas que não, eu não estou estimulando o crescimento de semente de flores. Então, a C tá certo. Então, eu não tenho, né, de tamanho normal, porém sem sementes. Quando eu faço isso artificialmente, eu tenho frutos sem sementes. Aí a D, tamanho normal com sementes tripóides, também não. E E, pequenos com sementes estéreis, também não. Então a alternativa correta é a letra C, de tamanho normal, porém sem sementes. Na questão 4, o etileno é um hormônio vegetal gasoso e incolor, produzido nas folhas, nos tecidos em fase de envelhecimento e nos frutos, onde determina o seu amadurecimento e sua queda. Que relação pode ser feita entre a ação do etileno e o hábito, bastante comum, de embrulhar em jornal os frutos verdes, retirados precocemente para amadurarem rapidamente? Eu até tinha falado um pouquinho sobre isso. Então, o que acontece? Aí eu até coloquei um exemplo aí da banana. Tem a banana bem verde, aí ela tá um amadurecimento natural. Tá começando a amarelar até ficar amarela. Então, se eu pego essa banana bem verde e embrulho no jornal, o que vai acontecer? Essa substância gasosa, ele se difunde, né, pelos espaços intracelulares, que é eliminado para o ambiente. Então, estando os frutos embrulhados em jornal, ocorre o quê? Um acúmulo do etileno e vai acontecer um aceleramento do amadurecimento desses frutos. Então, por isso que eu enrolo no jornal os frutos, para que ocorra um amadurecimento mais rápido. Então, ele vai ser liberado para o meio e, se ele está no jornal, ele vai ficar contido ali e possibilitando um amadurecimento muito mais rápido. Questão 5. Os tropismos observados em plantas superiores são crescimentos induzidos por hormônios vegetais e direcionados por influências do ambiente. A curvatura do caule em direção à luz e da raiz em direção ao solo são exemplos típicos de fototropismo e geotropismo positivos, respectivamente. Tais movimentos ocorrem em decorrência da concentração diferencial dos fito-hormônios como A. Então, qual é o hormônio que vai estimular isso? Quando eu estou falando de concentração, lembra lá de crescimento, quando eu falo de dominância apical? Quem está relacionado à dominância apical? A auxina. Então, quem está fazendo todo esse mecanismo que eu falei, olha lá, então, concentração diferencial de fito-hormônios como a auxina, nas diferentes estruturas da planta. As taxas desse fito-hormônio, por exemplo, né, que a gente vai induzir o quê? E provocar o crescimento celular, da qual que é a curvatura do caule em direção à luz. Então, o que eu tenho ali? Eu tenho a auxina, que está ligada ao desenvolvimento da planta, ao crescimento, e ela vai fazer o quê? Vai induzir, vai provocar esse crescimento. Então, eles induzem o crescimento celular, a qual que provoca a curvatura do caule em direção. Vamos ver qual das alternativas está ligada ali. Complete o texto acima, respectivamente, os termos constantes na alternativa, constatados na alternativa. Letra A, citocinina? Não, que ele já tem um outro coisa. É o que eu falei.
é a auxina. Então a alternativa certa é a alternativa B. A auxina, né, induzem e provocam. É o que vai se encaixar no texto. A D ali que fala da auxina, ele não bloqueia nem inibe, tá bom? Só se eu estivesse falando de uma dominância apical. Aí a auxina podia estar relacionado a bloquear o crescimento ali, mas aqui é o crescimento celular, né? Eu tô falando do desenvolvimento. Então a única alternativa que se encaixa é a letra B. Questão 6. Um lote de plântulas de feijão foi mantido em água destilada, lote A, e um outro em solução contendo giberelina, o lote B. Após 10 dias, os dois lotes apresentavam a mesma massa seca, mas as plântulas do lote B tinham um comprimento 2 vezes maior do que do lote A. A partir dessas informações, responda. Letra A. Qual é o efeito da giberelina? Então, a giberelina, o que ela vai fazer? Ela vai estimular a distensão celular e a sua multiplicação. Então, ele está relacionado ao crescimento. Então, a giberelina vai fazer isso. Por isso que o lote B estava muito maior do que o lote A. Porque o lote A estava fazendo uma produção normal do hormônio. Agora, o lote B ele já foi estimulado com o hormônio. Então, ele vai fazer o quê? Vai fazer uma distensão celular e uma multiplicação. Esse é o efeito da giberelina. O B. Você esperaria encontrar diferença entre os dois lotes quanto à massa fresca? Por quê? Sim, porque as plantas do lote B, eles possuem maior comprimento do que o do lote A. Então, isso que vai ser a diferença encontrada. Um lote vai estar maior do que o outro. Questão 7. Frutas bem maduras e podres liberam gás conhecido por... Qual é o gás que ele libera quando ele está podre? Então, a gente não adianta falar. Letra A, ácido abscísico, tá ligado à queda. B, o etileno, tá relacionado ao amadurecimento dos frutos. C, ácido indol acético, também não tá nada a ver relacionado. As auxinas, tá relacionado ao crescimento, como também o E, o ácido giberelínico, também está relacionado ao crescimento. Então, qual o hormônio que vai fazer e vai liberar um gás que vai fazer com que as frutas fiquem bem maduras e podres? É o etileno, a letra B. Questão 8. Ao preparar uma cerca viva, o jardineiro tem o cuidado de fazer podas periódicas, assim que as pontas dos galhos atingirem determinada altura. Ao final de algum tempo, resulta uma cerca densa através do surgimento de novos galhos. Verifique as alternativas a seguir para explicar cientificamente o procedimento do jardineiro. A. As podas periódicas possibilitam o suprimento extra de nutrientes que estimula a produção de novos galhos. Não, tá? Não vai estar fazendo suporte disso. Eu tô fazendo o quê? Retirada do hormônio que fica acumulado nas gemas apicais. 2. Nas pontas do galho são fabricadas auxinas, que em altas concentrações impede o surgimento de novos galhos. A 2 está correta? Lembra que eu já falei? As auxinas vai fazer aquela que a gente chama de dominância apical. Então, ela vai ficar com uma quantidade muito grande e essas altas concentrações vai impedir que a planta cresça, né? Forme novos galhos. Então, ele precisa podar. Então, a 2 está certa. A 3. A prática de podas periódicas serve para manter as partes inferiores da planta igualmente iluminadas, produzindo mais nutrientes. A parte inferior, ela não precisa de luminosidade. Só a parte superior, porque são as folhas que vão fazer a fotossíntese. Então, a 3 também está incorreta. Estão corretas somente as afirmativas 2. Só a 2 está correta. Então, é a letra B. Apenas a 2, que eles vão ter que fazer as podas do galho por causa dessas altas concentrações de auxinas. Questão 9. Considere a afirmativa baixa e assinale a alternativa correta. 1. O ácido idol-linolacético
nem sempre estimula o crescimento vegetal, podendo também inibi-lo, dependendo de sua concentração e no órgão onde ele atua. Realmente, tá, gente? Então, dependendo da onde esse ácido tá se concentrando, ele vai estimular o crescimento, nem sempre vai estimular, às vezes estimular. Então, vai ser um efeito muito controverso, vamos dizer assim, né? 2. A citocinina é um nome geralmente dado a certas substâncias naturais ou sintéticas nos vegetais que estimulam as divisões celulares. Está correto, a citocinina elas vão estimular a divisão celulares. 3. Os efeitos mais marcantes da ação do etileno nos vegetais refere-se à queda e à dormência de sementes e à formação de frutos paternocarpos. Está errado, não é essa função marcante, né? Essa ação que o etileno vai fazer na planta. Então, a única que está correta é a 1 e a 2. Então, que vai dar a alternativa D. Questão 10. Os hormônios vegetais controlam o crescimento das plantas, além de promover a divisão, o alongamento, a diferenciação das células e o amadurecimento dos frutos. Assinale a alternativa que relacione o hormônio e a sua respectiva função. Então, lá. Letra A. O ácido abscísico estimula a divisão celular e desenvolvimento das gemas laterais? Não. E a auxina está fazendo esse processo. Ou a citocinina também, né, que ajuda nessa divisão celular, não o ácido abscísico. B. A auxina estimula o crescimento das folhas, a floração das plantas em geral? Também não é só o crescimento das folhas, tá? Da raiz, do caule, de tudo. C. O etileno está ligado à queda das folhas, à abscisão e ao amadurecimento dos frutos? Verdade? Né? Essa é a função do etileno. Vamos ver as outras. D. A gibberelina, responsável pela dormência das gemas, impedindo de germinar no outono? É falso, tá? Ele pode até fazer, ele não tem essa função, a gibberelina. E a citocinina promove a dormência apical, difundindo-se até a raiz? Não. Essa dormência apical é só no ápice, não na raiz. A raiz continua fazendo a mesma função de absorção de água e sais minerais. Então, a única que está, a alternativa que relaciona ao hormônio e a sua função corretamente é a letra C. O etileno está ligado à queda das folhas, que é a abscisão, e o amadurecimento dos frutos. Questão 11. Na tira abaixo é mostrado um fenômeno que ocorre de forma acentuada em regiões de clima temperado, que geralmente é a queda das folhas. Então, você pode ver aqui, né, ele está olhando ali, bonitinho, para o galho, e quando vê, as folhas começam a cair e do nada já não tem folha nenhuma ali na árvore. Então, vamos analisar o que pergunta. No outono, constata-se uma diminuição de 1 nas folhas de determinadas plantas, causando a produção de uma substância gasosa denominada 2, o que leva ao fenômeno mostrado. Então, no trecho, as lacunas 1 e 2 devem ser preenchidas corretamente, respectivamente por. Então, o que acontece? Primeiro, quando eu tenho, constata a diminuição de folhas, né? Então, quando eu tenho a diminuição de auxina nas folhas de da planta, causa o que? A produção de substância gasosa denominada do quê? Do etileno. Geralmente sempre relaciona, quando tem produção de gás, ao hormônio etileno, tá, pessoal? É mais fácil da gente recordar assim. Então, a auxina, ela faz o quê? Ela faz o crescimento das folhas, da raiz, do caule. Se eu tenho uma diminuição do hormônio auxina, eu vou ter o quê? Uma queda, né? A planta não vai se desenvolver. Então, o que se encaixa certinho em 1 e 2 é auxina e etileno, que é a alternativa E. Pessoal, a gente vai ficar por aqui. Espero que vocês tenham gostado das correções. Se inscreva no canal para continuar acompanhando as novidades que tem por vir. E até a próxima, pessoal!